Torcedor do Verdão, acabou agora há pouco, o Corinthians 0, Palmeiras 1, uma grande vitória do Palmeiras, o Verdão que segue invicto em clássicos, venceu o Santos, São Paulo e hoje o Corinthians. Foi um jogo difícil, mas o mais importante foi a vitória, o Palmeiras saiu vitorioso com o gol aí do Flaco Lopes. Então bora dar uma olhadinha aqui no Linha de Passe com o pós-jogo do Verdão, vamos ver o que a mídia aí tá falando dessa vitória do Palmeiras. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações, mas agora bora pro vídeo. Vamos falar de futebol, que o Corinthians teve um bom primeiro tempo ali, mas o Palmeiras na segunda etapa, substituições aconteceram, saiu o Vitor Roque, Flaco Lopes marcou o gol da vitória e o Palmeiras, Jean Oddi, fez o hat-trick no Campeonato Paulista, ganhou os 3 clássicos. Santos, São Paulo e hoje o Corinthians, mesmo quando o Palmeiras nem era tão melhor assim no jogo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Pois é, eu acho que o Palmeiras ganha os 3 clássicos na primeira fase do Campeonato Estadual, mas talvez esse fosse, de alguma maneira, o mais importante. E não que tivesse qualquer importância para a tabela do campeonato, para o destino do Palmeiras, para o futuro da temporada. Mas tem importância pela pressão absurda que a gente já via ali, o treinador sofrer, né, por parte da torcida, uma visão de que o Palmeiras não consegue jogar nada. E não acho que tenha jogado tão bem hoje, acho que foi um jogo parelho. Tenho certeza que é um jogo que, olha, se você falasse para os 2 treinadores, podemos pular esse jogo, a gente dá um pontinho para cada um e vocês focam no Campeonato Brasileiro no meio de semana, muito provavelmente os 2 iam topar, porque esse é um jogo de desgaste. É um jogo que pode valer emocionalmente muita coisa. Acho que para o Corinthians menos até nesse momento, né? O Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro depois de 2 rodadas, é dos grandes o melhor do Campeonato Paulista, mas mesmo assim havia e há uma pressão. Então, acho que era importante pelo histórico recente diante deste mesmo Corinthians, que o Palmeiras conseguisse um bom resultado, conseguiu. Mas, repito, para mim foi um jogo em que, se terminasse empatado, talvez refletisse até melhor o que foi a partida, mas jogos de futebol são assim, quer dizer, os jogos que o Corinthians venceu também do Palmeiras na temporada passada, que lhe valeram título estadual. De ganhar assim no Allianz. Exatamente. O Corinthians cansou de ganhar assim, quer dizer, até tomando mais pressão e achando um gol ali. Foi mais ou menos o que aconteceu. Acho que é importante para o Abel, para o Palmeiras, não que ele corresse qualquer risco, evidentemente, mas para tranquilizar ambientes, né? Essa frase tão necessária a todos os clubes e treinadores de futebol o tempo todo. Basta a gente ver. Estou falando do Palmeiras, mas podia estar falando de pelo menos, sei lá, 8 dos outros gigantes do futebol brasileiro. Então, acho que acaba sendo, sim, uma vitória importante, é algo para você destacar, vencer os 3 clássicos, né? É o melhor dos grandes na fase de grupos, e aí a gente sabe que perder um jogo na quarta de final, volta tudo. Mas é assim, no Brasil, você luta por cada semana de paz. Cada jogo você luta por uma semana de paz, e acho que o Palmeiras conquistou a paz com essa vitória. Não acho que para o Corinthians também essa derrota signifique tanta coisa ou abale tanto as estruturas. Acabou de ganhar a Supercopa, Exato. né? Faz um começo de ano até interessante. Aí o Corinthians dentro daquilo que se espera. Agora a gente viu o Luigi perdendo aquele gol ali, né, Calçade? Aí dentro disso que torcedor, uma hora tá de bem, uma hora tá de mal, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo errado, ainda mais num jogo desse. É um momento ali em que todo mundo já preparava. Essa substituição, tirou o Vitor Roque, entrou o Luigi, não dá para entender. E aí o Luigi perde um gol desse, olha só o que faz. E no final das contas, ô Calçade, a substituição que já estava sendo criticada, na hora que foi feita, ninguém estava entendendo, acabou que o Palmeiras ali na frente até melhorou um pouco. Não que o Vitor Roque tenha que perder a posição dele, mas que o Palmeiras acabou até melhorando com essa mexida, né? Para minha sorte, boa noite. Minha saúde, eu não olho muito para que o povo está achando. O povo estava louco. Até porque havia uma estratégia no jogo. E o Palmeiras ganhou o jogo dentro da estratégia do Abel. Se ele não ganha o jogo, a estratégia do Abel seria condenada. E esse jogo tem a ver um pouco com a entrevista coletiva dele na partida anterior, quando ele fala dos conceitos, né, de que você tem de seu controle, conceitos no meio de campo, se tem mais jogadores, menos jogadores. E o que ele fez? Ele tinha um quarteto atacante, né, Maurício, Alan, Vitor Roque e o Flaco, e 2 jogadores que têm muita capacidade para organizar o jogo, o Marlon Freitas e o Andréas no meio de campo. Isso. E o Corinthians
ao contrário do Palmeiras, ele vai com um volume maior no meio de campo, até porque é a forma de jogar do Corinthians. O Corinthians não tem jogador liberado, o que tinha, acabou de chegar, já se machucou, Caio Jorge. E o que acontece? Ele tem Memphis e Yuri, o Garro está no banco, o Bidon. Sem a bola, o Bidon fecha no quarteto de meio de campo, com o Ranieri, o Matheus Pereira e o André. E esse é o jeito de jogar o Corinthians. É um Corinthians que você vem acompanhando na Copa do Brasil, um Corinthians que enfrentou o Flamengo também desse jeito. Então, assim, isso estava bem definido. E o Palmeiras apostou no quê? Num jogo mais vertical, um pouco mais baixo, recuperando e partindo. E ele ganha o jogo assim. E ele teve antes, o Luigi teve uma chance fenomenal. Ele tira o Roque tinha uma marcação especial. Tanto que você enxerga o Matheus Pereira mais à frente dos zagueiros e o Ranieri do lado do campo. O Ranieri estava numa vigilância ao Roque, justamente para o Palmeiras não carregar a bola no meio de campo, porque o Vitor Roque, conduz. E tanto o Flaco quanto o Vitor Roque jogam muito nos espaços entre linhas. Então o Corinthians tentou cuidar disso. Então é um jogo de estratégia, cara. Podia ter dado certo. O pênalti tivesse sido anotado, e a gente antecipa, a mim não existiu, mas ele estaria no placar. E outras jogadas que o Corinthians teve chance de marcar e não marcou. E aí, cara, num clássico que é muito grande, você tem uma chance, aproveita, o outro não aproveitou, ele vai pro placar e ganha o jogo. Então o Palmeiras tinha um plano e ganhou o jogo dentro desse plano. Quando tira o Vitor Roque, o que ele mantém com o Luigi? Pelo centro, velocidade em cima de um time que já estava mais cansado, que já tinha jogado também, embora não jogou no meio de semana, mas teve um desgaste muito grande. Ele estava voltando, é bom lembrar, porque assim, isso também é uma insanidade. O Vitor Roque está voltando de lesão. O Vitor Roque não tem condições de jogar os 90 minutos. Junto com o Flaco. É o segundo jogo. Então, assim, discutir a saída do Vitor Roque, discute-se porque foi o Luigi que entrou e tem gente... Torce o nariz pro Luigi, e tudo bem, você pode discutir o elenco, não tem... Se tivesse Paulinho no banco, provavelmente ninguém ia falar nada da saída do Vitor Roque, mas enfim... Só que ele ganhou o jogo do jeito que ele pensou. Isso ninguém pode tirar do Abel hoje, que foi expulso. É verdade. Para surpresa da gente. Exatamente, mas a primeira de várias expulsões / suspensões que teremos ao longo de 2026, o que também tira um pouquinho de tempero do Linha, porque as entrevistas não é verdade. Boas ou ruins, elas são sempre... E ele não vai dar entrevista. Obviamente, hoje ele ia falar do pênalti, da história do pênalti. Nossa. Eles poderiam mudar a regra, se nesse caso, assim, o treinador expulso fala mais meia hora, além do normal. Aí ele ia melhorar. Você vê que ele ia ficar... Aliás, mas nós temos o assistente do Abel, que também... também dá boas entrevistas. Ele também é sem filtro. Ele não fica muito abaixo, não. Às vezes verdade, é verdade. Esse aí promete também, viu? Mas aí, Birner, a gente tem, claro que essa vitória de hoje não vai recuperar a Copa do Brasil do ano passado, nem o Paulista do ano passado, mas estava atravessado na garganta, né? Venceu o Corinthians ainda na casa do adversário, sendo que o adversário estava até melhor em campo, tem um peso importante aí nessa caminhada do Palmeiras, que ainda está no começo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que por conta da decisão do estadual um pouco, mas muito por causa da Copa do Brasil e da soma de ambas, esse jogo tinha um peso especial pro palmeirense. E acho também para os jogadores. A reação do Flaco, na sua comemoração a lá Luciano, quando faz o gol, não é tão assim habitual dele. Ele não é um jogador que tem o hábito de ficar provocando os outros. Não, né? Então ali tem coisa atravessada. Então, assim, quando a gente fala, e eu concordo com o Jean, da temporada, da importância, do torneio, de ganhar, o jogo tem... Se tem algum valor, é minúsculo. Quando a gente fala do que estava envolvendo esse jogo, eu acho que sim, era um jogo importante exatamente por conta do retrospecto, porque aí entram outras questões, além da rivalidade histórica, e sempre o Corinthians e o Palmeiras é um jogo mais temperado. Todo mundo sabe que o Palmeiras é o time que investiu quase 800 milhões no ano passado, o Corinthians é o time que deve quase 3 bi, que o Corinthians tem o elenco mais modesto, que o Palmeiras era o time tratado como favorito pela maioria. Então tudo isso, com as derrotas do ano passado, entrou em campo hoje. Então, se fosse um jogo pelo Campeonato Brasileiro, eu diria que seria muito parecido. Só a consequência de quem ganha é diferente. Mas o jogo seria muito parecido. E o Palmeiras ganhou, eu concordo com o Calçado. O Abel decidiu fazer um jogo de transição. Com o Corinthians com um jogo mais à la Dorival, mais
de posse de bola, tentando mais propor o jogo. Eu acho que a partida foi bem igual. Foi bem igual mesmo, assim. Eu acho que o Corinthians até briga muito, lutou bastante. Palmeiras, para mim, ainda um pouco abaixo do que pode render, mas como o resultado não tem interferência de arbitragem, por sorte, a gente já fala disso daqui a pouco. Teria. Eu piro daqui a pouquinho. Acho que o resultado é justo para mim. A única injustiça no futebol é quando o árbitro mudou o resultado da partida. Pedro Ivalmeida, eu sei que você está aí contando os dias para o Carnaval, né? Semana que vem você já está nesse clima. Você é um homem do Carnaval. Birner também. Você é um homem do Carnaval. E assim, o Palmeiras de hoje te lembra aqueles desfiles de escola de samba que não empolga tanto o público, o pessoal não canta tanto assim o samba junto, mas é aquele desfile tecnicamente que vai muito bem. E a gente sabe que desfiles técnicos, eles ganham carnavais. Passou por aí, mais ou menos por aí? Rapaz, você tá inspirado, hein? Por um domingo, 10h40 da noite, ele foi longe. Mas eu agradeço o carinho. Calçado, Jean. É aquele que não empolga a avenida, mas ele... Desfile técnico é desfile mais ou menos que acha uma justificativa para ganhar porque cumpriu o regulamento. Mas aí eu vou te falar, quantos carnavais o Abel já ganhou assim? É verdade. Quantos carnavais o Abel já ganhou assim? Quase todos. E aí dá pra pegar um pouco, vou muito na linha do que os amigos falaram, porque eu acho que o jogo hoje foi muito claro. O pênalti eu não achei, o que o Abel queria foi feito, a maneira como ocorre a troca do Vitor está explicado, o Jean pontuou muito bem a situação, porque começou a ficar levantando essa coisa. Mas aí, pegando um pouco, eu estou muito com o que o Vitor fala. O clássico de hoje não vai dizer o que é a temporada. Não é uma final de Paulista, não é um jogo eliminatório de Copa do Brasil, não é isso. Ele não vai dizer se você vai bem para a retomada de Brasileiro, para a Libertadores, não vai. Só que talvez, se o Palmeiras saísse derrotado, fizesse um barulho maior do que um barulho que eu acho quase ínfimo que pode fazer do lado do Corinthians hoje. E não é porque a gente acha, é porque é pelas coisas como elas são. Mais uma vez, eu ganhei 2 clássicos, estou tentando, eu começo bem em Brasileiro, mas o Corinthians está sempre ali e o Abel não consegue. E aí viria o torcedor que hoje celebra esse tal desfile técnico para reclamar e não sabe ser nada além disso também, porque cada vez tem mais peças e não vai nada além disso. Porque o Palmeiras hoje ele não é brilhante, mas ele hoje claramente ele não entrou ali para ser mais um jogo de início de temporada de preparação. Não teve, para mim, um grande repertório. Muitas vezes a gente cobra de um pouco mais do Palmeiras quando tem a bola, mas o Palmeiras também não era para ter a bola. Se fecha para sair em velocidade para buscar o resultado, e essa era a ideia do Abel. No final do jogo, ele consegue. Entendo a troca do Luiz pelo Roque, porque o Palmeiras, dentro dessa proposta do Abel, ele teve um problema no primeiro tempo. Acho que ele recua, mas acho que também o Corinthians pressiona. E quando o Corinthians pressiona, todo mundo do Palmeiras tem que baixar um pouquinho para ir tentando ajudar na saída e não tinha que ficar perto do Vitor Roque. Então era bola no Vitor Roque, ele para cima do Mateuzinho, hora ia alguma coisa, hora tinha um cruzamento, hora tinha uma falta, mas nada além disso. Então ele tem que optar, o Vitor Roque tem que sair, se não está indo na bola longa, eu vou tentar por dentro. E por dentro chega uma vez, por dentro tem a roubada do Luiz, que o Mateuzinho depois se recupera, por dentro tem a criação do gol. Então, a maneira como o Abel pensou ali, de certa forma, aconteceu. Foi brilhante, o tal desfile técnico. Não foi, mas o Palmeiras também vence muitos jogos assim. Hoje era um clássico dentro de Itaquera para você vencer. O brilhantismo vai ficar por conta de outro jogo, de outra perspectiva. Não acho que tem que julgar a temporada por isso, mas o palmeirense sim. Ele precisava. Ele tá tirando sarro, ele tá tirando uma espinhazinha atravessada, ele tá conseguindo colocar uma coisa para fora de semanas que ele criticou o Mercado, ele criticou a Leila, ele criticou o Anderson Barros, ele criticou o Abel, ele criticou todo mundo. Hoje, pelo menos, ele não vai ficar batendo muito na tecla de criticar ninguém, precisava vencer, ele venceu. Então, acho que faria mais barulho se fosse o contrário. Então, foi importante, pelo menos, nesse aspecto. E tinha uma ideia, a ideia foi executada, o gol saiu dessa maneira, a gente está vendo a imagem do Andrés. A semana do Palmeirense. Que bom, assim, entre aspas, entendo, que não entrou para a gente não ficar se debruçando só sobre isso. A semana do Palmeirense, com uma goleada, com um jogo muito bom contra o Vitória, mais a contratação do Arias, que é o jogador perfeito para o estilo Abel Ferreira, o jogador que deve agregar muito para o elenco. Somado uma vitória em Itaquera, a semana é sensacional, cara. E talvez uma não vitória, talvez uma derrota em Itaquera ia apagar um pouquinho o que estava sendo feito de bom trabalho, porque o barulho tem sido, não é porque é uma derrota a mais. O Corinthians perdeu, também não queria perder o débito, só que o Corinthians vem de uma Supercopa, vem de uma Copa do Brasil, já bateu no Palmeiras ano passado, bateu... Então, assim, eu acho que o barulho seria maior, ao contrário, então foi bom para o Palmeiras vencer. E, gente, o Palmeiras venceu o Corinthians num clássico dentro de Itaquera. É difícil isso. É difícil, para além do brilho, de quem quer brilhantismo e tudo mais. Tanto é importante que, assim, nesse aspecto emocional, psicológico e de tranquilidade, muito mais do que em todos os outros, como eu já falei,
Tanto é importante que, se você olhar para o fato de que o Palmeiras tem um jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, esse muito mais importante do ponto de vista da pontuação. Pra temporada, sem dúvida. Para a temporada vale muito mais esse jogo contra o Inter. O Palmeiras vem de colocar todos os titulares no jogo contra o Vitória e nem cogitou nessa partida, nem em nenhum momento se ventilou a possibilidade de entrar em campo hoje com um time misto, né? De entrar em campo com uma equipe modificada, porque afinal de contas tem um jogo também muito difícil, fora de casa, contra o Inter, valendo 3 pontos pelo Brasileiro no meio de semana. Isso não foi considerado, porque se sabia de todo esse contexto que poderia transformar um resultado negativo hoje num estorvo ali. Não vou dizer que... A gente sabe que no Palmeiras isso costuma ter menos impacto do ponto de vista da diretoria, ou seja, talvez seja... Talvez não, acho que a gente pode dizer que é... Mas o barulho fora é ser chato. É, né? Exato. O barulho de fora faz menos estrago dentro do Palmeiras do que em outros grandes clubes. Sim. Mas ainda assim é sempre chato e acho que ainda assim os profissionais ficam de alguma maneira tocados, abalados e nervosos e tensos por isso. E acho que o Abel Ferreira, a mudança do Abel Ferreira em 5 anos tem muito a ver com isso. Então, no fim das contas, é aquela pacificação aí por algum tempo e claro... Assim, e que é bom, porque eu acho que a gente faz futebol. A gente, quando eu digo, não é a nossa bancada. O futebol brasileiro, ele é tocado dessa maneira. Se olha muito mais a 1 palmo do que a 50 milhas à frente. Então, para garantir minimamente essa paz aqui de 1 palmo à frente, essa semana, o que o Birner fala da avaliação da semana, que a avaliação de hoje pode ser a avaliação diferente do mata-mata do Paulista, que para mim também não deveria ter peso e vai ter. Sim. Então, se é assim que se toca, é o que o Jean falou, por mais que não se leve muito intramuros esse barulho, ia ser um barulho chato. Aí é o barulho chato que o jogador se incomoda, é o barulho chato que atrapalha desempenho, é o barulho chato quando voltar para o Arias, para o jogo mais importante, a torcida vai ficar pegando no pé. Então, pela maneira como se toca, é importante essa negociação para amanhã. É uma depreciação, né, do campeonato, no fim. Quer dizer, este modelo, que me parece que de fato era o único viável diante da necessidade de parada no meio do ano, mas é impressionante, eu estava pensando aqui, como o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca e todos os campeonatos estaduais acabam tirando a visibilidade e a, entre aspas, importância do principal campeonato de base do Brasil, quer dizer, a Copinha... Né? Morreu, né? A Copinha, no fim, disputada no meio do campeonato estadual, perdeu muito em visibilidade, importância. Quando era só aquilo que o torcedor tinha, né? O torcedor ia lá assistir, queria ver os jogos para ver se tinha alguma promessa e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Campeonato Paulista disputado entre rodadas do Campeonato Brasileiro, tudo bem, vai ter um Palmeiras e Corinthians e Palmeiras que você... Não, e agora vai ter mata-mata e eles vão ter que dar uma priorizada no mata-mata. Eu sei, mas assim, ainda assim é menos. Quer dizer, ainda assim você deprecia o Campeonato Estadual também, ao passo que quando ele era jogado ali isoladamente, ainda que alguns times tivessem que jogar, né, junto com Libertadores e tudo mais, ou até às vezes na reta final, priorizando o Campeonato Paulista em detrimento da Libertadores, a gente já viu isso acontecer, né, em fase de grupos e tudo mais, mas também tira um pouco a visibilidade e a importância do campeonato estadual, porque é normal, você está jogando um brasileiro. Então, assim, a gente vai tentando acochambrar tudo de algum jeito. Mas consegue. Consegue colocar, mas assim, sempre com prejuízo para um campeonato ou outro. Né? Então tá aí, galera, esse aí foi o pós-jogo do Palmeiras com o pessoal aí do Linha de Passe, falando muito, né, sobre essa vitória do Palmeiras, o Verdão que venceu aí o Corinthians por 1-0, um jogo difícil, um clássico difícil, ainda mais jogando fora de casa, né? Mas o Palmeiras aí conseguiu uma vitória importante, né? Teve pênalti perdido pelo lado do Corinthians, também teve um gol claro aí perdido pelo Luigi, né? Mas felizmente o Palmeiras saiu com mais uma vitória e segue invicto aí em clássicos, né? Palmeiras que jogou contra o Santos venceu, São Paulo também, e agora o Corinthians, né? O Palmeiras que é um forte candidato a ser campeão, né, no Campeonato Paulista. Então o Verdão aí fazendo sua parte, né? E hoje, né, não foi um brilhante jogo, mas o Palmeiras saiu com a vitória, que foi o mais importante. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da análise aí da mídia, falando dessa vitória do Verdão. Palmeiras 1, Corinthians 0. Um forte abraço e até o próximo vídeo.